Capítulo 429, Hora de fazer um movimento. Tradução, GP Revisão, Rafaelves. Quando viram Lindó emergir daquela câmara de pedra, do lado de fora, Moling e o resto evidentemente soltaram um profundo suspiro de alívio. Parece que eles trataram Lindó como o núcleo desta equipe sem saber e somente quando ele estava por perto, essa equipe poderia se unir. Aconteceu alguma coisa nos últimos dias. Depois que ele subjugou com sucesso o fantoche da alma de sangue, o espírito de Lindó foi evidentemente elevado e ele não estava mais tão exausto quanto antes. Enquanto ele esticou as costas, ele abraçou-se a Owen, que tinha corrido em sua direção, antes de sorrir para os três e dizer: "Esta é uma área bastante rural e, além disso, não fomos a lugar nenhum nesses últimos 4 dias. Portanto, não houve acidentes." Moling sorriu antes de dizer: "No entanto, a cidade Yang tem ficado cada vez mais lotada. Recentemente, tropas de vários impérios vêm aqui. Acredito que a maioria deles esteja aqui em preparação para o ataque às montanhas amanhã." Lindó gentilmente acenou com a cabeça. Havia inúmeras bestas demoníacas na Cordilheira do Granito Trovão e as tropas de um único império eram evidentemente incapazes de alcançar com sucesso o Vale do Granito Trovão. Portanto, os vários praticantes de elite na cidade Yang devem combinar forças para alcançar com sucesso o Vale do Granito Trovão. É claro que, uma vez que eles alcancem o vale, como eles dividirão os tesouros dependerá das suas próprias habilidades. Nos últimos 2 dias, o Moti veio uma vez. No entanto, quando ele viu que você ainda estava treinando, ele saiu novamente. Com relação ao Império da Luz Sagrada, não houve movimentos deles. Parece que Jinmu está verdadeiramente cauteloso com você e ele não se atreve a fazer um movimento leve. Moling sorriu antes de se virar para Lindó e perguntou: "Então, o que devemos fazer a seguir?" "Amanhã vamos nos encontrar com os outros praticantes de elite da cidade Yang. Há um grande número de poderosos bestas demoníacas na Cordilheira do Granito Trovão e nós teremos que confiar nos outros. Senão, não seria uma façanha simples alcançarmos o Vale do Granito Trovão." Lindó solenemente disse. Com relação às palavras de Lindó, o resto deles naturalmente escolheu não objetar. Imediatamente, os 3 assentiram com a cabeça. Afinal, eles estavam bastante curiosos e ansiosos para ver os vários tesouros no Vale do Granito Trovão. No dia seguinte, quando o primeiro raio de sol brilhou nesta grande cidade, uma comoção aterrorizante irrompeu imediatamente na cidade. No céu acima da cidade, um incontável barulho de vento soou, antes que incontáveis figuras surgissem como um enxame de gafanhotos. Todos eles tinham uma expressão ardente em seus olhos. Evidentemente, depois desses últimos dias, todos estavam ansiosos para obter os tesouros do Vale do Granito Trovão. Lindó e o resto já estavam bem preparados. Após uma breve discussão, eles imediatamente saíram da cidade de Yang. Assim que eles saíram da muralha da cidade, viram que já havia ondas de humanos fora da cidade. Essa comoção fez com que Lindó e o resto ficassem ligeiramente surpresos. Aqueles que podiam chegar ao antigo campo de batalha eram todos bastante habilidosos e todos eram considerados gênios em seus respectivos impérios. Com tantos gênios reunidos, criou-se uma cena bastante espetacular. "Haha, irmão Lindó! Você finalmente saiu." Assim que Lindó e os demais ficaram admirados com a cena à sua frente, uma gargalhada repentina ecoou de repente. Imediatamente, Lindó se virou apenas para ouvir vários ruídos do vento. Prontamente, ele viu uma grande multidão naquele muro da cidade. Esta era uma multidão bastante grande e havia quase 100 pessoas, criando uma formação bem espetacular.
No entanto, o que mais os chocou foi que, incluindo Moti, em pé na frente do grupo, havia na verdade 3 praticantes a meio passo do estágio Nirvana. Em comparação, a formação de Lindó parecia bastante lamentável. Não só eles estavam faltando em números, eles não tinham sequer um único praticante a meio passo do estágio Nirvana. Portanto, quando este grupo aterrissou, alguns deles olharam desdenhosamente para eles. Afinal, eles vieram de um império de nível médio e, com base na formação de Lindó, evidentemente sabiam que eram de algum pequeno império desconhecido. Os olhos de Lindó percorreram casualmente o grupo. Quando ele viu aquelas expressões desdenhosas, suas sobrancelhas franziram suavemente. Moti, esse é o amigo de quem você falou, que pode se igualar a Jinmu. Ao lado de Moti, uma senhora alta vestida com roupas vermelhas perguntou. O rosto desta senhora era bastante bonito, no entanto, havia um tom de arrogância em seu rosto branco em forma de amêndoa. Enquanto olhava casualmente para Lindó, embora não tivesse uma expressão desdenhosa semelhante, havia um forte olhar incrédulo em seus olhos. Com relação a esta senhora, Lindó estava bastante intrigado com ela também. Não foi por causa de sua aparência, mas sim pois ela foi a primeira mulher a meio passo do estágio Nirvana que ele havia encontrado no antigo campo de batalha. Estágio avançado da manifestação. Vai ser muito difícil para você viajar sozinho na Cordilheira do Granito Trovão. Outro homem de aparência simples, com um brilho formidável em seus olhos, falou calmamente. Haha, não só o irmão Lindó pode lutar contra Jinmu, ele até o forçou a um estado lastimável. As aparências enganam. Quando ele ouviu o tom suspeito, Moti sorriu para Lindó antes de dizer. Esperemos. Quando ouviram suas palavras, os dois decidiram ignorá-lo. Com relação a Lindó, uma vez que eles não estavam presentes durante o incidente, eles só ouviram rumores sobre isso. Embora eles estivessem bastante atordoados por Lindó poder lutar contra Jinmu, essa era a extensão disso. Independentemente disso, na opinião deles, como Lindó estava apenas no estágio avançado da manifestação, ainda seria difícil para ele derrotar um praticante a meio passo do estágio Nirvana. Irmão Lindó, deixe-me apresentá-lo a eles. Este é Tang Xian do grande Império Tang. Moti apontou pela primeira vez para aquela bela dama vestida com roupas vermelhas, antes de se virar para aquele homem de aparência simples e dizer, este é Liu Xian do Império Xianyun. Ambos estão a meio passo do estágio Nirvana. Para esta viagem à Cordilheira do Granito Trovão, se nós viajássemos juntos, nos forneceria o seguro adicional. Haha, além disso, eles são honestos e não querem desprezar o irmão Lindó. Se eles te ofenderão, espero que você possa perdoá-los. Embora Moti parecesse um bruto, ele era um homem bastante diplomático e estava preocupado com a dureza de suas palavras. Imediatamente, ele sorriu enquanto tentava dissipar a tensão. Lindó gentilmente acenou com a cabeça enquanto ele segurava seus punhos e se curvava para os dois. Quando a dupla Tang Xian viu essa cena, eles casualmente retornaram a saudação. Apesar de duvidarem da capacidade de Lindó, eles eram indivíduos bastante razoáveis. Quando viram o quão descontraído estava Lindó, naturalmente não queriam dificultar as coisas para ele. Na opinião deles, mesmo que Lindó fosse realmente um fraco, em nome de Moti, eles ainda permitiriam que ele os acompanhasse. Parece que estamos todos reunidos aqui e já é hora de entrar na Cordilheira do Granito Trovão. Quando viu as duas facções concordando, Moti levantou a cabeça e olhou para aquelas ondas de pessoas do lado de fora da muralha antes que ele dissesse. Lindó mais uma vez acenou com a cabeça, antes de se virar e olhar para os arredores. Imediatamente, ele percebeu que havia outros grupos semelhantes ao redor.
A maioria deles deveria ter sido formada depois que vários impérios se aliaram e estabeleceram uma aliança temporária, similar à que eles fizeram. Moti, parece que você não tem bons contatos. Depois de tanto tempo, é o melhor que você pode fazer. Assim que Lindó olhou para a muralha da cidade, uma risada familiar de repente ecoou. Quando ouviu aquela voz, os olhos de Lindó se estreitaram. Virando a cabeça, viu um grande grupo de homens indo em direção a eles. Em pé na frente daquele grupo, estava de fato Jinmu, que tinha rancor com Lindó. Os olhos de Lindó varreram Jinmu e seu grupo. Ao lado dele, também viu Raisha, a quem ele havia conhecido anteriormente. Além disso, ele também viu outros 3 praticantes a meio passo do estágio Nirvana. Parece que na verdade havia 5 praticantes a meio passo do estágio Nirvana ao lado de Jinmu. Em comparação com a facção de Moti, eles evidentemente eram mais fortes. Quando ouviram as palavras de Jinmu, as expressões de Moti e da dupla Tantien ficaram um pouco sombrias. Eles não tiveram um relacionamento cordial com Jinmu. Além disso, havia um tom de zombaria escondido nas palavras do último. Mesmo que eles estivessem indignados, devido à força esmagadora do grupo de Jinmu, Moti e os dois escolheram reagir friamente e não falaram mais nada. Garoto, não pense que você pode relaxar só porque encontrou um patrocinador. Uma vez que você entrar na Cordilheira do Granito Trovão, eles podem nem ser capazes de se proteger. Espero que você consiga sair vivo. Jinmu sorriu antes de começar a atacar Lindó. Contida em seus olhos, havia uma intenção de matar rica e venenosa. Obrigado pela sua preocupação. A voz de Lindó estava calma e ele não foi intimado pelos 5 praticantes a meio passo do estágio Nirvana. Sua expressão insensível fez com que Jinmu ficasse tão indignado até que seus olhos escureceram. Garoto, apenas espere. Uma vez que você entra na Cordilheira o Granito Trovão, certamente irá se arrepender. Jinmu deu um olhar venenoso para Lindó antes de se virar para Moti e disse: todos vocês devem saber que eu tenho um rancor pessoal com aquele homem. Se vocês forem sábios, não interfiram quando chegar a hora. Além disso, não me culpe por ser implacável. Jinmu, não force. O rosto de Moti era um pouco feio. Ao ameaçá-lo na frente de tantas pessoas, Jinmu era simplesmente desrespeitoso com ele. Não diga que eu não te avisei, não há nenhum ponto em arriscar suas vidas por um estranho. Haha. Jinmu ignorou a explosão de Moti quando ele riu novamente. Então, ele liderou seu grupo de homens enquanto eles saíam da muralha da cidade. Moti e a dupla Tantien encararam Jinmu e as figuras do resto, enquanto seus rostos ficaram sombrios. Eles nunca esperaram que Jinmu pudesse realmente criar uma aliança com tantos outros impérios. Vocês 3, eu tenho um profundo ressentimento com Jinmu. Acho que é melhor viajar sozinho. Os olhos de Lindó se estreitaram antes de se virar de repente para Moti e falar. Irmão Lindó, do que você está falando? Desde que concordamos em viajar juntos, não há necessidade de temer. Além disso, temos um rancor com Jinmu também. Mesmo se você sair, se a oportunidade se apresentar, ainda faremos um movimento. Portanto, é melhor viajarmos juntos e podermos cuidar uns dos outros. No entanto, quando ouviu as palavras de Lindó, Moti respondeu imediatamente. Embora você esteja apenas no estágio avançado da manifestação, ainda seria um pequeno impulso para nós. Se você viajar junto conosco, se os encontrarmos na Cordilheira do Granito Trovão, isso os forçaria a ser mais cautelosos também. Tantien disse casualmente. Embora esta senhora tivesse boas intenções, suas palavras pareciam arder em seus ouvidos.
Afinal, parece que as palavras dela indicavam que Lindó precisava de proteção. Embora suas palavras parecerem ardentes em seus ouvidos, Lindó ficou bastante surpreso com a resposta dela. Afinal, eles mal haviam se encontrado e ainda assim escolheram ficar do lado dele mesmo depois que Jinmu os ameaçou. Apenas esse fato, por si só, foi suficiente para permitir que Lindó baixasse a guarda contra eles. Tudo bem, irmão Lindó. Um homem não deve ser insosso. Já está na hora. Vamos indo e entrar no Vale do Granito Trovão. Moti bateu nos ombros de Lindó. Sem mais delongas, sua figura relampejou antes de assumir o comando e sair da muralha da cidade. Então, ele correu para aquela gigantesca cordilheira. Atrás dele, Tantien e o resto rapidamente seguiram juntos. Quando Lindó viu esta cena, ele só conseguiu acenar com as mãos. Então, ele acenou para Moling e o resto, antes que eles rapidamente se movessem. Já que Jinmu poderia reunir outros 4 praticantes a meio passo do estágio Nirvana, parece que ele também era bem capaz. No entanto, se esse sujeito estiver tramando contra ele, Lindó não se importará de matar todos eles no Vale do Granito Trovão.